Seguindo o convencional, os episódios de Soul Son no Frieren só têm um título, mas uma boa parte deles tem duas histórias ou focos diferentes. Assim o título se encaixa com metade ou menos do episódio. Mas o episódio 12 foi a primeira vez onde o título se encaixou na história inteira. Mas para explicar isso, eu preciso falar do episódio. O começo finalmente fez alguma justiça para o Stark, com uma das magas tendo menos resistência física que ele e incorporando de novo um saco de batatas. Mas logo depois o coitado se mostra um tapado e azaralhado 2 vezes pela Fer, sem nem entender o porquê. E a coisa mais importante que confirmamos aqui, ela é cheirosa. Enquanto o casalzinho discutia a relação, o sonho da Frieren nos mostrou que a motivação inicial do Himmel era bem egoísta. Ele não virou um herói por chamado divino ou para ajudar as pessoas, apesar de realmente fazer isso, mas por alguém caçoar e dizer que ele não ia conseguir. Por ele sempre ser destacado como pretensioso e orgulhoso, virar um herói por capricho combina muito com essa personalidade. Não percebe que é a minha revolta interior que me impulsiona? Também dá para interpretar sobre os ângulos usados na discussão da lenda, onde as imagens mostram 2 pessoas que conheciam a lenda, destacando aquela que a mantém, 2 que não sabiam a verdade andando lado a lado, e a Fer dizendo que o Reiter nunca contou essa história para ela, enquanto a Frieren aparece em primeiro plano, sem boca, representando que ela não podia dizer a verdade. O Himmel não conseguiu tirar a espada da pedra, e porque algumas pessoas decidiram mentir e tornar ele um herói perfeito. De modo geral e superficial, existem 2 tipos de heróis nas histórias: o escolhido e o azarão promissor. O escolhido é alguém perfeito ou com características e feitos que superam em muito suas falhas, e muitas vezes estão relacionados com algo divino, como receber um chamado superior, ser um semideus ou a pessoa da profecia. Já o herói azarão é a pessoa normal, que decidiu fazer alguma coisa não por ser o escolhido ou por ser o único que podia, mas por ser o certo. Geralmente tendo como único destaque sua determinação e esforço. Uma das maiores funções dos heróis não é só salvar o mundo, mas ser o exemplo e inspirar as pessoas. Ambos inspiram as pessoas de formas diferentes. Mas Frieren é uma história de fantasia, e nelas os heróis são grandes lendas, não tendo lugar para falhas. Por isso tornaram Himmel o escolhido, mas para Frieren e seus companheiros, isso é algo ruim. Eles o conheciam, sabiam de suas falhas, e no seu pior momento, ele decidiu salvar o mundo. Eles não o reconheceram por uma vontade divina, mas pela sua determinação. E para Frieren isso vai ser ainda pior. Antes do Himmel ser esquecido, ela vai ver a sua imagem ser distorcida. No fim, a lenda do herói escolhido fará com que o verdadeiro herói desapareça. Triste, não? Ainda sobre a espada, eu vi gente comentando que essa cena do Stark era para mostrar que ele seria o escolhido. Essa gente inventa cada coisa. Tem 2 motivos para ele não pegar a espada. A cena era uma reflexão sobre como se comportar nos momentos difíceis, mas o principal motivo é que Frieren não é sobre isso. E lá vamos nós. Segundo a lenda, 勇者の剣を引き抜けるのはこの世界を滅ぼす大いなる災いを打ち払う勇者のみ。 então tem 2 opções. Primeiro, Himmel realmente foi o grande herói, mesmo sem a espada, e ela não é mais necessária. Segundo, o Mao não era a grande calamidade, e ainda existe alguém destinado a tirar a espada da pedra. Mas Frieren não é uma fantasia tradicional. O foco da história são os personagens e o seu desenvolvimento, com foco na Frieren. A jornada é de autoconhecimento. Ela não quer chegar no céu, ela quer entender os próprios sentimentos. Então, uma missão secundária de salvar o mundo não parece encaixar muito bem na história. Difícil convencer alguém disso, hein? Não vou dizer que é impossível, mas o mais provável é que séculos depois dessa jornada, o herói escolhido vai tirar a espada da pedra, chamar Frieren para o grupo dele e a história acaba. Para de corar, velho! Agora é o aniversário do Stark, uma parte que deve ter surpreendido muita gente. O que torna ela tão impactante é o desenrolar do episódio. A gente começa vendo como o grupo é unido. Aí a Fer descobre sobre o aniversário e fica perdida. Sabe o que você faz? Deu o cu a ele. E nós temos uma das melhores cenas até agora. A poção. A Frieren balançando as pernas na cama prova que eu estava certo. Se as roupas fossem só um pouquinho mais atuais, o anime seria muito mais legal. Visão relaxante. Safado! A cena usa muito bem a Frieren de um jeito cômico, enquanto prova que ela é genial. E comenta como a Flame era uma mulher de cultura, que ensinou a sua aprendiz não só a lutar, mas as coisas importantes da vida. Cara, esse cara me lembra um tarado.
E claro, a Fer jogando a poção nos rendeu alguma pele para apreciar. Puxa vida, mas que vista! Mesmo com essa névoa censurante do inferno e um ângulo de câmera muito mais alto que o necessário. Ele não para! Nunca! E depois dessa bela descontração, o foco e o tom mudam totalmente para Frieren olhando o anel que o Himmel deve ter dado para ela. E dá para ver que isso vai render alguma cena boa no futuro. Enquanto isso, a Fer descobriu como o Stark passou o dia ajudando os outros. E não foi só para a cena das nuvens e do desprezo ficarem mais engraçadas. Mas a história queria baixar sua guarda para o passado do Stark. Primeiro contando como ele nunca recebeu um presente da família ou do mestre, e nessa última parte qualquer um percebia que tinha alguma coisa errada. O passado mostrou como o pai era rígido e dava a impressão que o irmão seria alguém frio e orgulhoso. Mas ele não só amava o Stark, como jogou o orgulho da vila na lama pelo irmão. O Stark ser extremamente medroso deve ser uma consequência de ter fugido durante o ataque à vila. Ele se sentiu tão culpado por isso que bloqueou as lembranças positivas do irmão. Mas no fim do episódio, quando ele entendeu o significado dos stacks de hambúrguer ridiculamente grandes, ele percebeu que o irmão sempre o reconheceu como um guerreiro e valorizou seu esforço. E não só isso, ele se importava mais com ele como pessoa do que como guerreiro, preferindo que ele fugisse a morrer. E nessa hora o Stark provou ter um emocional forte, porque pelo tremor na boca dele, é incrível que ele não tenha chorado. Por isso o título do episódio se encaixa tão bem para as duas partes. Mesmo que o Stout seja dito como um guerreiro e não um herói, nem sempre um ato de heroísmo precisa ser gigantesco. Mesmo que ele não tenha o título de herói, ele tem o coração. A história do Stark te pega de surpresa por saber como construir e quebrar as expectativas durante o episódio inteiro, sem tornar a história tediosa ou cansativa, e usar uma comédia simples, mas bem orgânica com os personagens. Esse episódio é um dos exemplos de por que Frieren é incrível. A história não é só sobre tristeza e choro, como algumas pessoas dizem, mas uma obra completa que te faz sentir várias coisas dependendo do tom e tema da história, fazendo você ficar triste, alegre, emocionado, empolgado e satisfeito, entre outros, por sua construção e execução espetaculares, enquanto tenta fazer você pensar nos temas. Nesse episódio você pode tirar como mensagens: nunca desista dos seus sonhos e ambições, mesmo que as coisas pareçam impossíveis e você não seja especial. No fim, as lendas são apenas humanos. Se você quiser que alguém te entenda de verdade, diga o que você sente para essa pessoa. E os homens gostam de mulheres sem roupa. Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Você esqueceu que sou eu aqui, né? No fim, o episódio reforçou algo bem óbvio. Independente do caminho que a história tomar, Frieren pode ser muitas coisas, mas uma coisa ela nunca vai ser: uma memória inútil.